Tudo que caiu na minha prova de GO do 7º período. Oi, eu sou Ana Paula, sou estudante de medicina do 8º período aqui da Unifal e hoje eu vou contar os principais temas que caíram na minha prova de GO 1. Isso pode te ajudar a focar ou não em determinados assuntos dentro da matéria cobrada na sua universidade. Eu sei que o início, assim, de começar um ciclo clínico ou fazer uma prova de uma matéria que é mais clínica, que tem muita coisa, muito sinal, muito nome para decorar, dá muita insegurança. Então esse vídeo eu espero que você saia daqui entendendo como é a cobrança dentro do ciclo clínico da medicina na parte de GO. E eu tenho certeza que você vai sair muito mais seguro. A GO na Universidade Federal de Alfenas, ela é dividida em GO 1 e 2. Na GO 1, nós trabalhamos mais os conceitos mais básicos, tipo modificações da gestação, anatomia pélvica, parte do parto, anamnese, exame físico, tanto ginecológico, obstétrico e das mamas, algumas possíveis alterações e infecções sexualmente transmissíveis. Na verdade, parte das infecções sexualmente transmissíveis, porque HPV, sangramento na gestação, abortamento, gravidez ectópica, isso tudo é trabalhado na GO 2. Então, na GO 1, tem duas provas, GO 1, Teórica 1, Teórica 2. Eu vou falar hoje sobre a Teórica 1. Na minha faculdade, eles não deixam a gente sair com a prova, então eu fiz uma belíssima anotação igual os maias e incas e trouxe aqui para vocês. Então eu vou falar de forma mais básica para que vocês até fiquem mais seguros em relação à matéria e à prova da clínica. E a questão 1 foi sobre a fase latente do parto. A nossa professora cobrou qual a dilatação que é esperada nessa fase e qual a conduta. Essa fase é o início do trabalho de parto, que vai ali até no máximo 5 centímetros de dilatação e esvaecimento. Começa o colo a esvaecer, a amolecer e começa a dilatar. Então, é essa a fase latente. E qual a conduta a ser tomada dentro dessa fase? Se não me engano, a resposta era estimular a deambulação, analgesia não farmacológica e basicamente isso. E também o que era efetivamente o trabalho de parto em termos de contração e da dinâmica uterina também. Então, quantas contrações em quantos minutos, durando quanto tempo, que geralmente vai ser de 3 a 5 contrações em 10 minutos, além de dilatação e evolução dessa dilatação ao longo do tempo. Se não tiver dilatação, tiver só a contração, são os pródromos, que é tipo uma contração de treinamento. Caiu também goma sifilítica, que é uma lesão na sífilis terciária, é uma lesão de pele, geralmente ulcerada, bem feia, vou colocar aqui, mas que não é contagiosa. Essa lesão não tem treponema em si. Caiu também sobre a herpes, que são vesículas dolorosas e principalmente propondo o agente. O agente é o herpes vírus tipo 1 e 2, que são vírus de DNA. Caiu também sobre os hormônios do ciclo menstrual feminino em relação ao corpo lúteo, progesterona e inibina. Também sobre a ovulação. A ovulação ela vai ocorrer entre 24 horas e 36 horas do pico de LH. Outra coisa que caiu também sobre os hormônios do ciclo menstrual foi sobre o aumento do estrógeno que leva ao pico de LH, que leva depois à ovulação. Então, isso foi bem cobrado, assim, essa parte dos hormônios do ciclo menstrual. Uma coisa que foi bem tranquilo também foi como que a gente faz o exame físico das mamas. E aí caiu descrevendo parte do exame físico que era pedir para a paciente colocar as mãos na cintura e ir um pouquinho para frente para a gente ver se tem alguma aderência ali, se tem algum nódulo fixo, que é um sinal de malignidade. Então, isso foi bem tranquilo. Além disso, estou aqui com a minha colinha para o vídeo e não para a prova.
pelo amor de Deus. Caiu também sobre os sinais de malignidade nos nódulos da mama, que são nódulos endurecidos, aderidos a planos profundos, por exemplo, uma expressão de água mamilar de água de rocha, alteração unilateral, presença também de nodulações em linfonodos axilares. Então, isso tudo vai ser um sinal, assim, de atenção e pode ser de sinal de malignidade também. Sobre pré-natal, caiu sobre o rastreio de diabetes mellitus gestacional. Primeira consulta, faz a glicemia em jejum e 24 a 28 semanas, se a paciente não for diagnosticada com diabetes prévio ou diabetes gestacional, faz o teste TOTG com 24 a 28 semanas. Essa parte do pré-natal não caiu como a gente classifica as patologias, porque é GO1. Então, era mais quando fazer e como fazer os exames. Também sobre restrição de crescimento uterino em relação à medida da altura uterina, que é uma clássica de provas, né? Então, pode ser um oligodrama, pode ser a restrição mesmo, né? Principalmente se estiver associado a algum fator de risco. Então, é importante saber as medidas da altura uterina para indicar o exame. Então, se você identificou, tem 3 centímetros a menos do que o esperado, opa, vamos fazer um ultrassom. E era isso a resposta. E também caiu o terror dos estudantes quando começa o GO, que é aqueles sinais de presunção, de certeza de gravidez. E caiu exatamente os dois que a gente confunde mais, que é o de Clunt e Jacqueminot. E os dois, eles são em relação ao aumento da vascularização na região genital. O CLUD vai ser o arroxeamento ou coloração violácea da vagina. E o Jacqueminot Chadwick, não sei como é que fala direito, mas vamos lá. Vai ser a coloração violácea da genitália, da vulva. E aí, isso fica meio assim. Outra questão que caiu foi, também perguntou qual que seria o sinal de maior certeza de gravidez. Então, dentre as opções tinha, por exemplo, atraso menstrual, algum sinal de presunção e a opção que seria correta é a presença de BCF. Não tem como a gente negar isso. Dentre as opções tinha um atraso menstrual de 14 dias, colo amolecido, mas o sinal de maior certeza seria o batimento cardíaco fetal, ou BCF. Então, para uma prova que cobre essa questão, vale a pena revisar regra, sinal de pulsos, o que é a gravidez evoluída ou não. Vale muito a pena esses sinais, altura uterina, sinal de rechaço uterino, pisca-seque, isso tudo vale a pena revisar. Caiu também os limites maiores, e aí caiu um tanto de questões verdadeiro ou falso de modificações da gestação e anatomia pélvica. Por exemplo, os limites da pelve maior e menor e qual delas define o trajeto do parto, por exemplo, para não ter um parto obstruído. O que compõe o assoalho pélvico? Quais ossos compõem a pelve? Quando a gente considera que o feto encaixou na bacia, é quando o diâmetro cefálico biparietal ultrapassa o estreito superior da pelve. Isso a gente considera o bebê encaixado. Como se dá a avaliação dos planos de Deli? Então, quais são os limites? Isso caiu muito, assim. Quais são os limites do plano de Deli? Quais são os limites da conjugata obstétrica? Algumas perguntas mais básicas também, por exemplo, onde ocorre a fecundação? Quais são as infecções mais comuns na gravidez? Por exemplo, a candidíase, e aí o que vai ser comum na mulher vai ser comum na gestante também, né? Então, a candidíase. Nossa, uma coisa que foi muito difícil foi como é formado, quais músculos formam o diafragma pélvico e o diafragma urogenital e quais suas funções. Os músculos do diafragma pélvico mantêm os órgãos no lugar e ajudam na incontinência urinária. Ele é formado pelo músculo levantador do ânus, o músculo coxígeo. Já o diafragma urogenital, ele tem uma função secundária em relação à incontinência urinária, mas ele é importante na sexualidade. Ele vai envolver o músculo bulbo esponjoso, isquio cavernoso, superficial e profundo do períneo, o esfíncter externo da uretra e do ânus. Então, tem essa função importante. Caiu sobre a capacidade ventilatória, as alterações em relação à coagulabilidade. Eu achei uma prova de certa forma tranquila em relação às matérias, porque primeiro que eu gosto disso da GO e porque a cobrança foi bem direcionada assim.
Nem todas as universidades e os professores cobram aquilo que eles deram, ou a cobrança vai ser coerente com aquilo que eles entregaram em sala de aula. E não fiquem frustrados, sabe, em relação a isso, porque a vida é assim, isso não acontece só na sua faculdade, acontece na faculdade de várias pessoas. Geralmente a gente vai ter que complementar algumas coisas por fora, vai ter que ler manual, vai ter que buscar, às vezes uma outra referência vai estar desatualizada e a nossa função é essa, né? É de buscar atualização e buscar também entender em outras fontes, não só o professor. Então, assim, acredito que foi uma prova desafiadora, mas que deu para fazer. E eu espero que vocês tenham ficado mais tranquilos em relação à matéria de GO e a primeira prova de ginecologia e obstetrícia da universidade de vocês. E se você tem uma dificuldade na prática, não deixa de ver esse vídeo aqui de exame ginecológico Papa Nicolau que eu fiz para você ter mais segurança, não só na teoria, mas principalmente na hora da prática. Contem comigo, um beijo!